Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santo e estamos aqui mais uma vez para uma videoaula de apologética para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus. Bom pessoal, hoje vamos estar falando sobre um tema bastante interessante, que é o tema aí, sugerido pelo nosso canal Apologético Defendendo a Fé. É o tema que você já deve conhecer aí, nesse final de época, quando vai chegando o Natal, final do ano, É o chamado aí, o tal do profético, O bolão profético de final do ano, Assim como existe o bolão, da telecena lá, da virada, e esse ano aí costuma ter aí o bolão, profético da virada, principalmente dessas igrejas aí que não tem compromisso com a palavra de Deus, com a ortodoxia, que abre os seus picadeiros para esse tipo de heresia do bolão profético da virada. A gente vai estar refutando essa heresia e alertando você do perigo que essas profetadas têm assim causado dentro de algumas igrejas, fazendo assim um desserviço, Um desserviço na obra do Senhor Jesus, ok? Mas antes disso, meus irmãos, eu gostaria, de agradecer você que se inscreveu no nosso canal. Peço você que continue orando pelo nosso canal, Nosso canal é um canal novo, é um canal sem fim lucrativo, dedicado assim à glória do Senhor Jesus. Esse canal aqui é dedicado a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e também salvar aqueles, resgatar aqueles que foram fisgados nos anzóis das seitas heresias, O alvo aqui é isso, glorificar o nome do Senhor Jesus e salvar, aqueles que estão aí perdidos dentro de uma seita e heresia. Queria também aproveitar, nessa oportunidade também falar algumas definições sobre apologética, e logo após a gente vai estar abordando tal assunto, Muitos dos irmãos não sabem, o que é apologética. Muitos irmãos também não sabem o que é seita e outros também não sabem o que é heresia. Então eu vou estar dando uma explicação aqui sobre o que é seita, o que é heresia, o que é apologética. Primeiro, apologética. Aliás, vamos começar a definir o que não é apologética, tá? Vamos começar assim de via ao contrário. Bom, o que não é apologética, irmão? A apologética não é você falar mal da religião do seu próximo. Você pode combater, você pode dar uma resposta apologética usando assim provas documentais, como nós fazemos aqui. Nós pegamos os periódicos da seita e mostramos a ele onde que eles falam aquele assunto e depois a gente dá uma resposta. Então, apologética é você não falar mal da religião de outro. Apologética também não é você ficar chutando objeto sagrado, para eles, lá para algumas religiões, alguma seita, Apologética não é você ficar chutando objeto sagrado, queimando objeto sagrado da religião dos outros, como foi um caso daquele falso profeta lá da igreja igreja não, É a Igreja Universal do Reino da Ratoeira, lá do Guru Macedo. Lembra lá que o cara lá pegou a imagem dos católicos e começou a chutar lá? Deu até ruim para ele, teve que fugir do Brasil. Então, a apologética não é isso, irmão. Ficar chutando símbolo sagrado da outra religião, tá? Apologética também não é você ir lá na Casa Bahia ou Casa Verde comprar lá aquele inimigo dos vizinhos, O inimigo do vizinho é aquela caixa de som grandona que tem. O irmão vai lá, compra aquela caixa de som grandona e liga lá o rádio lá, do louvor dele lá, para confrontar o seu vizinho, Bota bem alto lá
para confrontar o vizinho católico, macumbeiro, enfim, espírita. O irmão vai lá, liga aquela caixa de som lá. Às vezes o camarada que não é, que trabalha, né, no caso, chega em casa à noite para dormir, né, tomar um banho, relaxar, ver um jornal, tá lá o irmão lá, com aquela caixa de som grandona, aquela caixa de som grandona e aquele som altão lá, ligado. Liga às 2 horas da tarde, vai até 10 horas lá, e o camarada lá está querendo descansar, o irmão está usando esse inimigo do vizinho aí para confrontar o camarada lá, o espírito católica, e ele liga o som bem alto. Apologética não é isso, irmão. Isso aí não é apologética. E, por sinal, a pessoa que age dessa maneira, tem esse naipe aí, jamais vai ganhar uma alma para Jesus, né? Jamais ele vai ganhar uma alma para Cristo. Ele está fazendo assim um desserviço para Jesus. Então, isso aí não é apologética. Segundo Norman Geisler, apologética ele dá uma definição muito interessante, né? Norman Geisler, ele fala que a apologética é a disciplina que lida em dar uma resposta racional e verbal cristã, tá? Então a apologética é isso aí, é você dar uma resposta, né, de maneira racional, ok? E a palavra vem do termo grego, apologia, ou, abre aspas, né, apologestai. Então, apologética é você fazer uma defesa. Você tem que defender a sua fé, irmão. Se você não fazer uma defesa apologética, se você não defender a sua fé, você acaba virando um herege, né? Começa a acostumar aí com essas heresias, acaba virando um herege também. Então, é necessário que a igreja se posicione para fazer apologética, senão vão virar herege, ok? O texto-chave da apologética é 1 Pedro 3,15, né, que fala lá: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, está sempre preparado para responder com mansidão todo aquele que pedir a esperança que há em você. Então, irmão, a Bíblia fala que nós temos o dever de fazer apologética. E para fazer apologética, primeiro nós temos que estar santificado. Não adianta uma pessoa toda errada, descontrolada, né, tá com o casamento todo quebrado, né? Está aí, né, vivendo um casamento não permitido por Deus, né? Morando junto. Isso é errado, irmão. Diante de Deus está errado. Outro bebendo, falando palavrão, então nem adianta que essa apologética não vai funcionar. Tá? Para fazer apologética tem que estar santificado. E segundo é ser manso, tá? Responder com mansidão. Não é quando chegar um herege, né, na tua casa lá batendo palma lá, o TJ, você chamar ele filho do diabo, de demônio. Não, tem que ter calma. Nós sabemos que eles são filhos do diabo mesmo, mas não precisa falar isso naquele momento. Então, uma apologética é uma defesa, ok? Agora vamos para outro termo, chamado heresia. A palavra heresia vem da raiz, né? Harise. A palavra heresia é harise, cortar, né? Corte, facção e partido, né? Então, heresia é isso aí, né? Mas a definição mais clássica é da heresia errar o alvo, ou se não, desvio doutrinário, tá? Fico com essas duas definições. Errar o alvo e desvio doutrinário. É como se pegasse aquele brinquedo de dardo, né? Você tem que acertar aquele alvo ali, aquela mosquinha, e a pessoa erra ali. Então, heresia é isso aí, errar o alvo e um desvio doutrinário. A segunda definição da palavra perdão, irmão, minha garganta, né? Não tá boa. A terceira definição é de seita. Seita é um grupo de pessoas que pratica uma heresia. Ou, se não, é um grupo de pessoas que segue determinado líder humano
que tem uma interpretação errônica em torno da palavra de Deus, tá? Tem outras definições também, mas fique com essas duas aí, né? Seita é um grupo que pratica uma heresia ou um grupo de pessoas que seguem um determinado líder humano cuja sua interpretação é uma interpretação errônica em torno da palavra de Deus. Beleza, pessoal? Espero que essas definições te ajudem. Irmão, se você está ouvindo algum barulho aí, desconsidere, tá? Esse barulho aí, ok? Porque o nosso estúdio aqui é um estúdio muito humilde. Nós não temos aqueles equipamentos de abafar o ruído. Aqui é um estúdio humilde. Nós não pedimos nada a ninguém, tá? E nós pagamos aqui todas essas luzes, tudo aqui que você vê, tá vendo aí, com o nosso dinheiro, ok? Não pedimos nada. Aliás, irmão, hoje está um tal de vender curso teológico, curso disso, eu acho que é um absurdo, né? O camarada botar um curso aí 3 mil, 2 mil, para que isso, irmão? Para que isso? Tem necessidade disso? Né? Uma faculdade aí de teologia ou um estudo bíblico, né? Cobrar R$500, R$1.000, para que isso? O cara vai morrer, vai ficar tudo aí. Ah, mas tem o gasto sim, mas multiplica isso aí por 300 pessoas. Quanto dinheiro ele vai ganhar, irmão? Tem necessidade disso? Você cobrar um curso de bacharel, 3 mil, 4 mil, um curso aí qualquer, R$800. Eu acho, irmão, isso é um absurdo, né? As pessoas não estão visando mais ensinar a palavra do Senhor Jesus, mas sim querer ganhar dinheiro em cima desses cursos aí, não é verdade? Então, eu graças a Deus, eu fiz meus bacharel de teologia, né? Tanto da parte de teologia reformada, né? Como a teologia pentecostal. Não paguei isso não, irmão. Eu paguei só o diploma mesmo, né? Que acho justo, ok? Mas os camaradas aí estão cobrando dinheirão aí para oferecer curso para os irmãos aí, enquanto que a seita aí, a maioria, dá tudo de graça aí. Por isso que a seita cresce, né? Que oferece os cursos de graça aí, enquanto os irmãos aí que falam que é da igreja, né? Teólogo tá cobrando um absurdo para ministrar o curso aí de teologia, seja lá qual for. Eu acho errado, tá? Eu não concordo com isso não. Beleza, pessoal? Então, deixa esse pessoal para lá e vamos para a nossa refutação e nosso tema de hoje, que é, né, o bolão profético da virada. Irmão, quando chega esse ano de Natal, de Ano Novo, essas igrejas aí, como foi dito, que não tem compromisso com a ortodoxia, a palavra de Deus, ela começa a abrir seus picadeiros para fazer aquela tal de reunião e aquelas palestras sobre o ano profético. Alguns vai até o extremo, manda a pessoa levar um caderno, uma folha, para assim, profetizar a vida daquele irmão, né? Lá em Isaías capítulo 44, por ali já mostra irmão, as características de um falso profeta, que tem essa mania de, quando chegar esse ano aí, eles começarem a profetizar na vida dos irmãos, coitados, não é? Dizendo, esse ano você vai ter um carrão do ano, esse ano você vai ter uma conta do banco recheada, esse ano você vai ser cabeça e não cauda. Irmão, todas as profecias na Bíblia, 95% era referente a coisas espirituais, sagradas do Senhor. Raramente você vai encontrar na Escritura Sagrada falando sobre coisas materiais, um profeta pregando coisas materiais. Raramente você vai ver. Tem, mas é muito pouco mesmo. Hoje, as igrejas aí, algumas até se vestem de branco, né? Manda os irmãos lá vestindo de branco. Irmão, onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia não fala sobre essas heresias. Pelo contrário,
ela dá uma resposta à apologética. Isaías fala, né, sobre isso. E alguns falam assim, eu tô vendo pelos olhos do coração. Irmão, os falsos profetas lá de Isaías, livro de Isaías, era assim mesmo que eles falavam. Eu estou profetizando pelos olhos do coração, pelos olhos da fé. Irmão, a Bíblia não ensina esse tal de coisas. Outro vai aos extremos piores, né, do que uns aos outros, né, que pega lá aquele texto de 1 Coríntios 2,9, onde Paulo fala assim, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, deixa eu te falar algo para você. O texto supracitado pelos hereges aí não tem nada a ver com coisas materiais. O texto supracitado ali está falando coisas espirituais que Deus tem aguardado para a gente no céu. É isso que o texto está falando. O texto de Paulo não está falando que você vai ter carro. O texto de Paulo não está falando que você vai ter, né, conta no banco. O texto de Paulo ali, 1 Coríntios 2,9, não está falando que você vai ficar curado uma hora para outra. Não é nada disso. O texto supracitado está falando de coisas espirituais que a Bíblia fala em Apocalipse, né? Interessante que o livro de Apocalipse tem 404 versículos, né? E distribuído em 22 capítulos. Ali Deus fala, o Senhor Jesus fala que eis que enxugo dos olhos, né, todas as lágrimas, né, todas as lágrimas, ali não vai haver dor. É esse tipo que a Bíblia está falando, não está falando nada de prosperidade. Então toma cuidado, irmão, com essas igrejas aí que abrem seus picadeiros, os seus palcos para querer profetizar mentira sobre a sua vida. Eu vou te falar aqui duas situações que aconteceu, né, verídica, para você ter uma ideia como é que existe esses falsos profetas. Um aconteceu com um amigo meu, né, ele era pastor da Assembleia de Deus, e o outro foi comigo, tá? Esse amigo meu chegou essas irmãs aí que acha pastora, né, que se titula pastora. Irmão, já falei aqui, não existe pastora, tá? Jesus nunca chamou irmã, mulher, para tomar conta de igreja. Essas pastoras que tem aí são falsa pastora, tá? É irmã que não quer varrer uma casa, não quer levantar de madrugada, pegar um trem aí, não quer enfrentar um trabalho aí, quer ser pastora, né? A onda agora é mulher ser pastora. Essas irmãs que não tem o que fazer na vida, então hoje ela quer ser pastora. Algumas até trabalham e tal, mas não importa. Não importa que não tem pastora na Bíblia, irmão. Essas pastoras que estão aí é tudo falsa pastora, tá? Tudo pastora do Paraguai. Deus não chamou nenhuma mulher para ser pastora. Pastora na Bíblia não tem. Só tem pastora de bicho, que foi Raquel. Tá? O resto não tem pastor na Bíblia, esquece, ok? Então, chegou uma dessas aí, umas irmãs aí, titulada pastora, para um amigo meu, pastor, e começou a profetizar para ele lá, você, assim diz o Senhor, é assim mesmo que ele fala, tudo igual, assim diz o Senhor, né? Eis que te digo, meu servo, você vai ter uma mulher, você vai ter um bom trabalho, você vai ter um carro, né? Assim diz o Senhor, eis que te digo. Aí passou, esse meu amigo, que é muito inteligente, ele é respeitador, chamou essa irmã no canto, falou, irmã, por favor, vem cá, para não escandalizar a irmã nem a igreja, né? Chamou ela no canto e falou assim, irmã, toma cuidado com as tuas profecias, minha irmã. Toma cuidado. Olha, eu trabalho na IBGE, eu tenho uma esposa e eu tenho um carro, ok? Então, irmã, toma cuidado com essas profecias que a irmã está falando aí. Tá vendo, irmão, como é que tem falso profeta, falsa profecias aí?
Então a irmã ficou envergonhada lá. Outra foi comigo. O camarada chegou para mim e falou: Deus está curando você de câncer na garganta. Olha só o que o cara falou para mim. Deus está curando você de câncer na garganta. Está repreendido, irmão. Que conversa é essa? Que câncer na garganta? Que vai para lá com as heresias dele? Então, toma cuidado, irmão, com essas heresias. E esse ano aí tá cheio. A igreja aí tá abrindo aí, né, os seus portões das heresias. Algumas, né? Que igreja sério, pentecostal clássica, algumas igrejas, né? Aí, histórica, presbiteriana, tá? Batista, né? Batista tradicional. Lá não tem essas conversas fiadas, não, irmão. Então, mas toma cuidado com essas igrejas aí que tem apóstolo aí. Os apóstolos aí, esse ano é o dia que ele ganha mais dinheiro. Esses falsos apóstolos aí que também não tem apóstolo. Então, irmão, esses apóstolos aí que chegam para você, que vai profetizar o bolão, né? O ano profético, o bolão da virada aí, né? Para eles aí, tá? O ano profético, é assim que eles falam, né? O bolão profético da virada. Então, toma cuidado com esse tipo de profecia, né? Tem um professor meu que fala que isso aí é profetada, tá? Profetada. Aí você, irmão, você não crê na profecia, não? Sim, eu creio. Creio que Deus pode usar um homem, né, uma mulher de Deus para trazer uma profecia, né? Uma profecia. Qual é o sentido da profecia, irmão? O sentido da profecia são 3: exortação, edificação. Então, essas duas coisas, edificação e também consolação, tá? São 3: edificação, consolação, né? Então, essas profecias, eu acredito, né? Eu acredito que existe, né? Que Deus pode usar um irmão, né? Para usar uma profecia, para consolar, para exortar, para edificar, tá? Eu acredito nisso, que Deus pode usar um irmão, sim, né? Para fazer esse tipo de profecia, para consolar, edificar e exortar, tá? Não, aí você pergunta, você acredita que tem profeta hoje? A resposta apologética, não existe profeta. Existe um irmão ou irmã que Deus dá um dom da profecia, tá? Existe um irmão que Deus pode habilitar ele com o dom da profecia, ou a irmã que Deus pode, né, habilitar ele com o dom da profecia para edificação da igreja. Mas profeta, hoje não existe profeta também. Ok? A resposta apologética é essa. Não existe profeta hoje. Existe sim, dessas maneiras que eu falei, né? Que Deus pode dar um dom, um irmão ou a irmã para trazer a profecia para a igreja. Ok? Mas profeta, não, esquece. Não existe profeta hoje em dia. Então, irmão, toma cuidado, né, com essas profecias aí dessas igrejas, tá? Segundo um dos melhores apologistas, não que ele seja o melhor, né, um dos melhores apologistas que já partiu, que está com o Senhor, ele foi bem piedoso, ele ensinou para a gente o seguinte: como é que você descobre que uma profecia ela é verdadeira ou falsa? Ele falava o seguinte: quando uma pessoa profetizar para você, você vai e pega uma caneta e pega um lápis. Quando o cara está profetizando ali, aí você pergunta: olha, me passa aí o ano e a data e a hora que isso vai acontecer. Se acontecer, beleza, e a profecia foi verdadeira. Se não acontecer, esquece, é um falso profeta. É isso que está lá em Deuteronômio, né, 18, 3:18 por ali, que fala, né, se tal profeta profetizar em nome do Senhor e essa profecia não acontecer, é um falso profeta. Se tal profecia acontecer, aí sim, estou usando aqui uma paráfrase, tá, irmão? Porque Jesus disse, tá? Jesus disse em Mateus 7:15, acautelais com os falsos profetas que vêm até vós disfarçado como ovelha, mas por dentro são um lobo
devoradores. E Paulo também, em Atos 20, 28, fala, né, que ele temia, após a partida deles, entrar dentro da igreja lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, hoje, irmão, infelizmente, os falsos profetas não estão poupando o rebanho. Aliás, é aquele negócio, né? Se você aprender errado uma coisa, você vai continuar fazendo errado. É igual minha professora de física hoje, né? De física, né? Ela falou pra gente lá, se você aprende uma postura errada, você vai continuar usando essa postura errada. Eu estou usando essa linguagem figurada para os irmãos entenderem melhor. Então, irmão, se você aprender uma coisa errada, você vai continuar fazendo errada. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar esse termo da seguinte forma, né? Como as pessoas usam aí. Eu declaro, eu profetizo, né? Eu exijo. Vamos pegar isso aqui, eu declaro, eu profetizo, porta aberta sobre a sua vida, eu declaro vitória. Irmão, a Bíblia não contém esse tipo de heresia, tá? Mas como é que os profetas falavam antigamente? Se você pegar a sua Bíblia de Isaías até Samuel, por ali em diante, você vai ver que os profetas, quando ele ia falar alguma coisa, profetizar alguma coisa, a palavra que ele falava era assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor. Era esse o termo que os profetas usavam, né? Assim diz o Senhor. Ele não ficava com essa conversa fiada aí, como as igrejas, principalmente o neopentecostal aí, fala aí, né? Eu declaro, eu determino, nada disso, irmão. O outro vai até também fala aí, vamos saquear o inferno. Irmão, tem sentido isso? Tem sentido você falar isso? Eu vou saquear o inferno. O que tem no inferno, irmão? Para que eu vou saquear o inferno? Eu tenho que saquear o Carrefour, a C&A, o shopping. Lá tem algo que me interessa. Estou usando aqui a linguagem figurada, irmão. Mas tem sentido isso? O cara falar, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Onde está escrita essa besteira na Bíblia, irmão? Em lugar nenhum. E as pessoas, quando aprendem isso, vai passando um para o outro, pensando que isso aí é algo bonito. E parece que encontrou uma pérola de grande valor, né? Esses linguajar aí heréticos. Então, irmão, pule o seu português, né? Pule, né, as suas palavras, mergulhe na Escritura, tá? Não segue esse rodão de herege aí, não, porque é furada, tá? Esquece esse negócio de povoar, saquear o inferno, eu declaro, esquece isso aí, tá? E usa as palavras que a Bíblia, né, ela ordena que você use, temperada com sal. Aí você vai ser assim um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então, irmão, o rodão aí da teologia da prosperidade aí, quando chega esse ano, eles estão aí com esse besteirol aí, com essas heresias, né, de ano profético. É o ano da virada, é o ano das grandezas, irmão. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus. O Senhor Jesus, né, ele tinha duas naturezas, nós chamamos de união hipostática, humano e a divina. Lembra lá quando ele estava lá pagando lá as contas, lá o preço, lá orando lá no Getsêmani, lá? Ele orou 3 vezes ao Pai: Pai, aparta de mim esse cálice. Pai, aparta de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? Não. Deus não respondeu a oração de Jesus.
Então, irmão, tu acha que Deus responde todas as orações? Claro que não, irmão. Às vezes, o não de Deus é uma benção para nós. O homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas das vezes, né, Jó estava ali falando com Deus ali, tal, e Deus só calado. Eu aprendo uma coisa com isso. Quando a boca de Deus está calada, irmão, é porque Deus está trabalhando, tá? Não tenta, não adianta, né? Não adianta você querer ir para o monte, fazer campanha de sal grosso, de, sei lá, que eles arrumam aí de fogueira santa de Israel. Isso aí o Guru Macedo faz isso aí sempre na sede dele lá. Querendo fazer campanha, ir para o monte, campanha de fogueira santa de Israel, Arca da Aliança, tentando arrancar as bênçãos de Deus, que você não vai conseguir, irmão, não adianta. Você está pensando que você ir para o monte, fazer fogueira santa, você vai arrancar algo de Deus? Não vai. Não adianta. Não adianta, que você não vai conseguir arrancar nada de Deus, tá? Jesus, ele falou nas tuas orações, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a tua vontade, é a vontade de Deus, irmão, né? E ele também, na oração, ele convida, venha a nós ao teu reino, chama a Deus para reinar sobre nós, né? Ele chama Deus para reinar sobre nós. Então, nós temos que reconhecer a soberania do Senhor na nossa vida. Então, fique longe desse negócio aí de a profecia da virada aí, porque você pode ter uma grande decepções com esses hereges. Essa teologia da prosperidade surgiu aí no ano 80, com quem foi o prominente dele foi William C. Kenyon, né? William C. Kenyon. Depois, quem trouxe para cá essa teologia da prosperidade foi o herejão lá, que morreu faz algum tempo. Kennedy Reid, e depois quem abraçou foi René Terranova, depois foi o falso apóstolo da seita das heresias lá naquela igreja lá, que eu esqueci o nome agora, né? Mas vamos citar aqui, Valnice Milhões, e depois vem Guru Macedo, depois quem abraçou também foi R.R. Soares, que eles dois são primos, depois o outro aí, o rei do cangaço lá, que parece um rei do cangaço, do que tem lá, que inventou o negócio do feijão que cura lá, pé de feijão lá, Valdomiro, né? Valdomiro teve com essa ideia de herege lá que falava que o feijão ia curar as pessoas na Covid. Lembra? Deu até problema lá para ele. Deu ruim para ele lá. Deu ruim para o Valdomiro. Ele falou que o feijão ia curar as pessoas de Covid. Deu um maior problema para ele lá, o Valdomiro, o falso apóstolo. Depois ele veio com aquela ideia lá do sangue lá. O cara ia cortar a cabeça dele lá, deu sorte lá. Foi livramento do Senhor. Aí a camisa dele ficou cheia de sangue lá, ele queria passar a camisa para os fiéis dele lá, falando que o sangue dele ia curar. Então, irmão, são essas coisas que desagradam ao Senhor. Então, fique longe, né? E eu lembrei agora, o Hernandes, né? O Hernandes lá, do Esteves Hernandes, da igreja lá, que também abraçou essa heresia. Então, todos eles, por sinal, o que decepcionou mais a igreja evangélica foi o herege agora, o Silas Malafaia. Só esperou o sogro dele morrer lá para adotar a teologia da prosperidade. Ele juntou com o Mike Murdock, com o Maurício Cirulo. Aí a igreja dele lá parece uma discoteca do Silas Malafaia. Você passa lá, tá aquela igreja lá, parece aquela cara de boi preto lá, né? Tem telão lá de LED, tem aquele negócio lá de fumaça lá, e diz que é para ficar o clima parece para pensar que está nas nuvens, está no céu. Por isso que eles botam aquelas câmeras de
de fumaça lá. Então, irmão, as igrejas hoje neopentecostal tá uma vergonha. Então, fuja dessas igrejas aí que prega a teologia da prosperidade e buscam a igreja que prega a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, tá? A Bíblia. Hoje em dia, os irmãos não querem examinar a Bíblia para ver se aquilo que o pastor está pregando é uma ortodoxia ou uma heresia. O que os crentes de Bereia faziam? Eles iam lá, né? Quando Paulo pregava ali, né? Antigamente não existia o Novo Testamento, era o Antigo Testamento. Quando Paulo pregava, o que os crentes faziam? Saía dando glória a Deus, poxa, ó, esse cara aí é um homem de Deus, tal, né? Tudo que ele prega é verdade. Não, eles iam lá, ó, conferir lá se o que Paulo pregava estava de acordo com a Escritura, ok? Ele fazia isso assim, examinava. Hoje em dia, a maioria dos irmãos aí não quer ser um crente bereano. Eles querem comer sermão enlatado. Tudo que o pastor lá da igreja dele lá bota lá, eles engolem para dentro. Então, irmão, cuidado, tá? Seja um crente bereano, ok? E toma cuidado aí com essa profecia aí, profecia da virada aí, para você não ser enganado. Beleza? Que Deus nos abençoe e veremos nos próximos vídeos ou aula. E vamos orar, né? Para que o Senhor Jesus abra os olhos desses falsos pastores aí, ele volte, né? Para a Bíblia, porque do jeito que está, irmão, Deus ele está decepcionado com algumas igrejas, ok? Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas heresias. Veremos nos próximos vídeos, querendo Deus.